Aí Neymar jogando pôquer. Aí Ronaldo comendo ouro. Sabe? É para deixar desse jeito. Ou a CBF, depois dessa Copa, faz uma limpeza geral. Mas precisa mudar a postura. Fala, torcedor! Chegando com mais um vídeo aqui no canal, vamos ver o que o craque Neto disse logo após a conquista da Argentina. Ele mandou aquela na seleção brasileira e elogiou demais os jogadores da Argentina e a Argentina. Se liga no que ele falou. Parabéns, Tite! Você deve estar assistindo o jogo, né? Aí Neymar jogando pôquer. Aí Ronaldo comendo ouro. Pepita de ouro. E o Messi, campeão do mundo, 35 anos. Depou, Enzo, Montiel batendo pênalti e vocês levando cabeleireiro, pintando o cabelinho de loiro, né? Tinha que ter pintado o cabelo do... Essa que é a verdade. E o Mbappé, que jogou uma bola e que fez 4 gols. 4 gols. 4 gols ele fez. A França perde, vai para vice-campeonato. Tá tudo certo, mas mostrou que o futebol é desse tipo de gente, é esse tipo de jogador, é esse tipo de gente que a gente quer no futebol brasileiro. Um João Paulo no gol da seleção. Não o Alisson. Foi 3 bolas no gol, toma 3 gols. E eu tô errado, eu tô certo. Vocês acabaram com o futebol brasileiro, mas vai recuperar. Quem sabe um dia, né? E diante de tudo isso, é claro que o Casagrande não poderia ficar de fora. E ele aproveitou também para mandar um recado para a seleção brasileira. Se liga no que ele falou. Essa Copa e essa final, para mim, mostrou o quanto o futebol brasileiro está atrasado. O quanto nós estamos fora completamente do cenário do futebol mundial. Em todos os sentidos, gente. Hoje teve a final, uma grande final de Copa do Mundo, e os 2 primeiros batedores foram Mbappé e Messi. E os nossos treinadores ainda continuam falando que os melhores tem que ser o último. Que o cara que é melhor tem que bater o quinto. Eles continuam falando isso. O Tite acha isso. E outros tantos treinadores lá no Brasil, que já foram campeões, que se acharam gênios em algum período da história, eles continuam falando que o melhor jogador... E aqui na Copa, todo mundo colocou o melhor para bater primeiro. Só o Brasil ficou esperando o último pênalti e não chegou nem a bater o Neymar. Esse é um ponto. Outro ponto, a resistência que os treinadores, ex-treinadores, jogadores, alguns jogadores, mas mais ex-jogadores, estão fazendo, desistindo, aceitar um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Nós vamos colocar quem? Os mesmos caras para escolher o melhor, para colocar o melhor para bater por último, para deixar jogador mandar, para fazer panela, para deixar ex-jogadores que foram campeões ficarem influenciando em quem tem que convocar, quem tem que ser o treinador, sabe? Na homenagem do maior jogador da história, do atleta do século, os caras não vão lá, sabe? É para deixar desse jeito. Ou a CBF, depois dessa Copa, faz uma limpeza geral, muda a cabeça das pessoas, contrata alguém de fora, ou o cara que é estrangeiro que está lá no Brasil, ou Ancelotti, como vocês estão falando, Ancelotti, eu acho o máximo, sabe? Para colocar uma mentalidade diferente lá, ou nós vamos ter só jogadores mimados, que todo mundo passa a mão na cabeça, que pode errar à vontade, que passa a mão na cabeça, pode vir para a Copa do Mundo e pensar só em dancinha, como foi o caso do Rafinha. Olha, galera, esse é o Casagrande que tem que dar a opinião dele, não aquele Casagrande que a gente vê nos outros vídeos que começa a misturar política, que começa a falar bobagem. Quando ele foca em falar de futebol e ele fala o que está correto, nós devemos dar os créditos a ele. Nesse caso aqui, eu concordo com tudo que ele está falando aqui, sobre o torcedor, sobre o técnico estrangeiro, sobre levar a sério a Copa do Mundo, sobre a CBF mudar a postura dela. Nisso aí nós não podemos falar que ele está errado, não. Realmente ele está certo.
Quando ele está errado, tá errado. Agora o que ele não pode é ficar misturando política na hora que ele tá falando de futebol. Ah, porque votou em fulano, isso aí não pode. Isso aí cada um faz o que quer, é a vida de cada um. Agora, falar de futebol, quando ele fala de forma sensata, ele fala, muitas vezes ele fala a verdade. E nesse ponto tem que dar ponto a ele, viu? Como o próprio Rafinha falou, ele falou assim, olha o absurdo. Você tá vendo a Copa, Rafinha? Não, o que eu tenho que ver do Messi? O que eu tenho que ver do Messi? Eu espero que ele tenha visto a final da Copa, para ele ter visto o Messi e o Mbappé também, né? Ué. Porque ele acha que não precisa ver ninguém. Essa é a mentalidade do jogador brasileiro hoje. Eles acham que não precisam ver ninguém. Eles acham que se ganha só do jeito nosso. Quando eles se encontram, eles ganham de todo mundo. E os treinadores brasileiros embarcam nessa. Essa Copa do Mundo, na minha opinião, tá? Quero deixar bem claro que não é a verdade absoluta, é simplesmente a minha opinião, jogou na nossa cara o quanto o futebol brasileiro está distante, mas muito distante, de tentar voltar a ser campeão do mundo. A não ser que se aproveite agora uma mudança radical e mude e comece a mudar a mentalidade do trabalho da seleção brasileira, da cabeça dos jogadores que vão ser convocados até 26. Porque se colocar um treinador brasileiro lá, vai continuar a mesma coisa, nós vamos ficar só assistindo. Casagrande, agora eu tenho que bater palma pra você, tá bom? Agora... Ainda bem, olha só, ainda bem que a Argentina ganhou a Copa do Mundo, que talvez isso possa mexer com o brilho das pessoas que comandam o futebol brasileiro. Fala assim, pô, agora nós temos que ganhar. A Argentina ganhou. E comece a pensar direito. Porque até então, os últimos campeões da América do Sul eram os pentacampeões, e esses caras se sentiam os deuses. Uhum. Os últimos jogadores da América do Sul a ter ganho uma Copa do Mundo agora já não é mais. É a Argentina. E a Argentina é a melhor seleção da América do Sul há um bom tempo. Só faltava confirmar ganhando uma Copa do Mundo. Já o jornalista Newton César, comentarista e narrador da Jovem Pan Esporte, aproveitou para dar uma chicotada na CBF em relação ao comportamento dos jogadores da seleção. Olha o que ele disse. É um mês que tem que ter um comportamental como a Argentina teve. Tomou aquele susto com a Arábia e depois ela brigava por cada metro de campo. Sabe? Jogou com faca nos dentes. Porque esse é o tipo da competição que, se você bobear, você vai embora mesmo. Sabe? Não dá para ser uma competição de moleque, com espírito de moleque. Não dá. Tem que ser uma competição com espírito de homem mesmo. Concordo. Querendo ganhar de verdade. Demonstrando esse querer ganhar. Sabe? Demonstrando ter esse apetite para ser campeão. Por isso que quando eu falo, é grandão que ganha. E quem ganhou? Um grandão. Argentina, botou a terceira estrela. Então, grandão. 2 grandões chegaram no final. E eu vi 2 grandões com uma determinação impressionante nesse jogo decisivo. Um jogo que parecia que estava morto. A França mostrou que não estava para brincadeira. Foi lá, conseguiu empate, quase que ela leva a Copa. Né? Então, eu queria ver no futebol brasileiro acabar esse espírito de moleque. Olha, ele falou uma coisa aí muito bonita, verdade, galera. Por um instante, a Argentina teve há 10 minutos de ser campeão, ganhando de 2-0. E a França foi lá e conseguiu 2 gols em 2 minutos. Tá? A Argentina, faltando 5 minutos para acabar, consegue fazer o gol que daria o título. E os caras vão lá e buscam o empate num pênalti, galera. Acho que foi um dos jogos mais emocionantes que eu já vi. Aquele pênalti na mão ali, no último lance ali, me lembrou muito o pênalti do Chelsea contra o Palmeiras no Mundial, hein? Sabe, essa coisa de molecagem, essa geração muito Neymar, sabe? Precisa acabar. Precisa ter uma geração com essa personalidade, essa postura que tem o Messi, por exemplo. Sabe, ele lidera com a liderança técnica, e além de liderança técnica, ele lidera em todos os níveis, hoje, a seleção da Argentina. É um pecado ele parar. Que ele está no momento... Eu acho que... É um pecado ele não jogar. Eu acho que ele deveria tentar jogar a próxima Copa, sabe? Porque ele está num nível assim que serve de exemplo. O exemplo Messi para esses caras é impressionante. Como é que o cara fala, eu não vou correr? Como é o nome do menino lá, o centroavante, o Gutierrez, como é que é? O Álvares. Álvares. Como é que ele não vai correr?
vendo o Messi correndo do jeito que está? Como é que o Depou não vai dar sangue? Como é que todos os outros jogadores não vão ter aplicação espetacular se vê um Messi fazendo isso? O líder puxa o resto. Se o líder achar que tem que pintar cabelinho de amarelo, os outros vão pintar cabelinho de amarelo. O líder puxa. Então essa geração, Neymar, não estou falando que o Neymar não é bom jogador, só se eu for trouxa. Ele é um grande jogador. Mas precisa mudar a postura. A postura. E precisa mudar a postura de comandante também. Comandante, seleção não teve. Ficou bem nítido isso contra a Croácia, que o time todo desorganizado, subia todo mundo, não descia ninguém. Comando não tem, comandante muito menos. E outra coisa, mudar essa postura do jogador brasileiro, de dancinha, de pinta-cabelo, de fazer moda, galera, tá um pouco complicado. Porque isso já tá começando com os jovens jogadores lá no clube de origem, tá? Jogadores revelados pelo Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, já começa com essa coisinha. Se a gente já vê na copinha, no juvenil. Eles marcam um gol, corre todo mundo para fazer a dancinha, para fazer coreografia, para ir para rede social. Então esse problema está generalizado e instalado no futebol brasileiro, dentro dos clubes. Então precisa mudar drasticamente dentro dos clubes para poder aplicar isso dentro da seleção. Porque o jogador que vai vestir a camisa da seleção é o jogador que está no clube brasileiro, que está nos clubes do exterior. São os futuros jogadores que vão sair, que vão ser formados aqui no Brasil. Então precisa começar com a formação do jogador. Da seleção brasileira. Parar de passar a mão na cabecinha dos caras. Não tem que... É profissional, tem que ser extremamente profissional. É um mês só. Então aquele mês é um mês de uma aplicação total. Total. E eu acho que está faltando muito isso à seleção do Brasil faz tempo. Por isso que nós não estamos ganhando. Nós não estamos tendo uma postura, sabe, daquelas de... Não, vamos ganhar, vamos brigar por cada espacinho, vamos brigar por cada pedaço. Talvez venha um comandante de fora aí agora, ou então um comandante que incuta isso na cabeça dos jogadores brasileiros, e o jogador brasileiro possa voltar a ganhar uma Copa do Mundo. Porque a geração da França é uma geração que pode ganhar 5 Copas. É verdade. A Argentina, saindo do Messi, ela cai muito. Mas a geração francesa pode alcançar o penta do Brasil. A Alemanha pode, enfim... mudar a postura para as próximas Copas do Mundo. E é isso aí, galera. Vocês viram as opiniões do Craque Neto, do Casagrande e do Newton César, galera. Você concorda com eles? O Brasil precisa trazer um técnico estrangeiro para comandar o futebol brasileiro? Os jogadores precisam parar essa coisa de pintar cabelo, de querer ser mais artista que jogador? Você concorda? Olha, sinceramente, eu acho que o jogador hoje ele ganha bastante dinheiro com patrocínios, com comercial, com propaganda, com marketing digital. Mas ele, quando está em campo, galera, ele precisa focar um pouco mais no futebol. A Copa do Mundo é um esporte, a Copa do Mundo é uma competição que exige dedicação e concentração. E os jogadores brasileiros, eles vão para lá preocupados em ser artistas e não ser jogadores de futebol. Concordo com boa parte do que esses jornalistas falaram. O Brasil precisa se reinventar, começando pelo técnico. Eu sou muito a favor de um técnico estrangeiro. Comenta aí, fala o que é que você achou. A Argentina mereceu? Você gostou da postura da Argentina? Para quem você torceu? E a CBF, o que precisa fazer? O que precisa melhorar na seleção brasileira para que a seleção brasileira volte a ter o prestígio que sempre teve e volte a conquistar uma Copa do Mundo? Eu quero a sua participação. Aproveita, se inscreve no canal, comenta, participa, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa aquele like e eu te vejo no próximo episódio. Fui!